estaria conosco todos os dias da nossa vida. A presença de Deus, eu não me canso de falar para você. Qual, os teólogos de plantão, qual que você acha que é a promessa mais linda da Bíblia? Aquela que você fala assim, é isso daqui que mais de precioso a Bíblia tem. O que é que você acha? O que foi falado? Se não edifica... Não, a maior promessa que Deus liberou para o homem, sabe qual é? A presença dele. O que Adão tinha de mais precioso no Éden, o que era? Você pode falar, Eva. Né? Alguns falam assim, Eva. Não sei. Né? Tudo que o homem precisava no Éden, era Deus que oferecia. O homem estava bem andando com Deus, gente. Dando nome aos animais. E no final do dia, todo dia tinha um culto. E o homem estava alegre, contente. E Deus falou assim, vou te dar uma ajudadora. Vou te dar alguém que vai contribuir. E realmente esse é o propósito da esposa. Eu estou brincando, mas é sério. A mulher, ela tem uma capacidade grande pelo homem. Na realidade, duas. Ou ela constrói, ou ela destrói. Não tem meio termo. Ou a mulher edifica a casa, ela constrói a casa, ou ela joga por terra. Olha o papel que você tem, mulher. E quando Deus ele colocou Eva do lado de Adão, é porque Adão tinha um propósito. Adão recebia de Deus e executava. Fala, Adão recebia de Deus e executava. Fala de novo, Adão recebia de Deus e executava. Esse é o propósito perfeito. E Eva estava lá para contribuir. Né? E agora, como o coração do homem mudou por causa disso, Deus ele teve que enviar o Espírito Santo, através da morte de Cristo, para que eu e você novamente pudéssemos ter a comunhão que Adão tinha lá no Éden, para ouvir de Deus e executar. Fala, ouvir de Deus, ouvir do Espírito e executar. Por isso que a presença do Espírito Santo de Deus é algo precioso. Porque quando ela se move é porque Deus quer fazer algo. Quando ela se move é porque Deus tem planos, Deus tem propósitos. Né? Eu estava no almoço com o pastor Márcio essa semana, ele me convida e paga a conta, eu vou sempre. Quando ele convidar, pode ir que ele paga, viu? Mas convida ele também, pague ele. E me convide também, eu vou. Mas paga também, né? A gente estava almoçando. Você já comeu pizza regada com rúgula e lágrimas? A gente nunca tomou tanta água. O garçom quer mais água, mais água. Desidratamos de tanto chorar. Por quê? Porque a presença de Deus, ela está onde você está. Ela está onde você está. O Espírito foi liberado sobre a sua vida. O Espírito foi liberado sobre a minha vida. O Espírito foi liberado sobre a tua casa. É para ter coisa nova lá. É para ter coisa nova no casamento. É para ter coisa nova na vida dos nossos filhos. É para ter coisa nova. O Espírito, ele traz coisas novas. A Bíblia fala sobre o vento do Espírito. Quando o vento ele é soprado da parte de Deus, ele traz tudo que é da parte de Deus para onde ele vai. Quando faz frio no norte e o vento sopra para cá, o que o vento do norte traz para cá? O frio. É isso que o Espírito faz quando ele vem da parte do Senhor. Ele atrai, ele traz a presença de Deus por onde ele passa. E por onde essa presença passa, tem restauração, tem coisa nova acontecendo. Isso é o evangelho que nós entendemos, é o good news, boas novas. Deus tem boas novas para as nossas vidas nessa manhã. Tem sementes novas para nós nessa manhã. Como está a terra do teu coração? Pergunte à pessoa que está do seu lado, fala assim, não quero ser redundante, não, já te perguntei umas 3 vezes, mas como está a terrinha do teu coração? Por que é importante entendermos isso? Porque a colheita, ela é proporcional àquilo que você semeou. Temos falado sobre colheita. E realmente, como Deus tem trabalhado conosco a respeito disso. O agricultor só volta na terra para colher o que ele plantou.
Ele não vai no terreno que ele não lançou semente nenhuma para colher. Ele não espera nada de lá. Por quê? Pode responder. Por que ele não espera nada de lá? Porque não plantou, querido. Se quer coisa nova no teu casamento, fala sim. Fala sim, fala sim, quero. Profetiza. Quero. Você tem plantado lá? Amém. Se você tem plantado lá, a colheita vai chegar. Mas se não plantou nada, vai poder colher alguma coisa? Não pode. Aí é onde acontecem as frustrações no meio da gente. A pessoa vai colher, fala, pastor, eu fui lá colher. E eu pergunto, você plantou, querido? Esqueci. O agricultor, ele esquece onde ele plantou? Querido. Aquela semente é a provisão dele do ano. Ele faz empréstimo, ele contrata trabalhadores, ele se organiza. A vida dele funciona em torno daquela colheita. Então aquilo ali a atenção dele está voltada para aquilo que ele fez, para aquele trabalho, para que ele não perca o trabalho dele do ano todo. Você acha que no reino de Deus é diferente? Claro que não. Tudo aquilo que o homem plantar, também ceifará. Tudo aquilo que o homem não plantar, não colherá nada. De Deus não se zomba. Porque Ele está vendo onde você está plantando. Se você está plantando no teu filho, se você está plantando no ensino, que fala lá em Provérbios, ensina esse menino no caminho que ele deve andar. Ensina ele, pegue pela mão e fala assim, faz o que o papai faz. E quando o papai erra, você pode exortar o papai. Isso é ensinar. Porque quando ele crescer, a promessa de Deus é que ele conhece o caminho. Você coloca o GPS para voltar para a tua casa? Sai da igreja, endereço de casa. Você faz isso? Não. Por quê? Porque você já decorou o caminho. Você já decorou o caminho. Assim é com Deus. Ensina. Se plantar, tem colheita. Se não plantar, não tem colheita. É isso que nós estamos tratando esse ano. Colheita. Colheita. Quantos aqui querem ter uma grande colheita esse ano? Fala amém para receber. O anjo está passando e está entregando. E está olhando assim, deixa eu ver se fala. Não falou amém, esse deixa para trás. Falou amém, pode entregar semente. Não falou, esse falou, entrega semente. É assim que funciona. Porque eu creio, eu falo. Eu creio e por isso eu falo, eu declaro. E a palavra que é lançada, ela não volta para Deus sem antes passar pelos processos. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar de um assunto que se chama sacrifício. Sacrifício faz parte da tua vida. Sim. Se você quiser ter uma formação superior, o que você tem que fazer? Sacrificar. Eu conheço a história de uma pessoa que ela começou um curso e ela chegou na professora dela e falou assim, esses dias que você me deu, tem um problema. Eu tenho GE na minha igreja, tenho os eventos da minha igreja. A professora olhou para ela e falou assim, esse curso, se você quiser ficar aqui, é a tua nova religião. O que ela estava falando? Se você não sacrificar, nem começa. Né? Não é assim? Não é essa a dinâmica da vida? Quando você acorda todos os dias, 6 horas da manhã para trabalhar, você gosta? Fala assim, não, eu não estou nesse modelo não, estou nas 8, estou 9, não sei qual que é o teu relógio biológico. Mas alguma coisa você tem que fazer pela manhã. Senão a Bíblia fala assim, levanta preguiçoso, vê com a formiga, aí procura uma formiga no quintal de casa, vê o que ela está fazendo, o Espírito Santo vai falar com você. Estou brincando, é claro que você é um guerreiro de fé. Sacrifício faz parte da nossa vida. Quero ler João 12, 24, que fala assim, digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele o quê? Mas se morrer, dará muito fruto. Lê para mim, por favor, esse versículo. No final do versículo você tem 3 palavrinhas. Dará muito
Fruto. Isso está no plural ou está no singular? Por quê? Qual é o fruto? Qual é o fruto? Do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Contra essas coisas a Bíblia diz que não tem lei. Ninguém te para. Essa é a lei do Espírito. É isso que Jesus está falando. A gente vai estar desenvolvendo mais isso, tem um contexto essa palavra. Mas quando falamos de colheita, é inevitável termos que falar de sementes. Se você espera colher, você tem que preparar o quê? A semente. O agricultor, ele compra a semente? Ou não? Se ele não comprar, ele tem que preparar. Na colheita, ele tem que guardar. Sim ou não? Da colheita do ano passado, se ele não for comprar a semente, ele tem que tirar uma parte daquela semente e fazer o quê? Isso fala sobre finanças e não é sobre isso que a gente está falando. Mas, se quiser plantar, tem que ter semente. Se quiser plantar, tem que ter semente. Para quê? Para que possa ter uma colheita. A expectativa da colheita nos traz esperança. Que bênção. Né? Mas não podemos esquecer que existe uma semente. Quando o povo hebreu saiu do cativeiro babilônico, eles saíram de lá com o quê? Sementes na mão. Queria pedir para o pastor Márcio Gama, por favor, pastor. Chega até aqui, nós vamos ler o Salmo 126, todo o Salmo 126. No seu boletim você tem a partir do verso 4, mas aqui nós vamos ler todo o Salmo 26. Consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Glória a Deus. Pode comentar. Ai, ai. Existe um caminho, e esse caminho, no começo parece leve, no andar tem dores e tem choro. Mas o que faz o agricultor continuar semeando e a caminhar é o fruto que vai ter lá na frente. Então ele vai caminhar, semear, chorar, passar pelo sofrimento, mas ele tem certeza da colheita. Porque quem restaurou a sorte, a nossa sorte, nesse contexto que está aqui no Salmo, foi o Senhor. Então, se a gente vai passar por esse período, a gente já tem a certeza do processo completo do Senhor nas nossas vidas. Ele já restaurou a nossa sorte. Tem um processo para a gente passar e colher aquilo, amém? Outra coisa, só mais uma coisa, já que você me emprestou o microfone. Quando a gente começa a semear, a semente vai morrer, vai passar pelo processo, vai nascer a flor, nascer a planta, até nascer o fruto. Tem um tempo. Às vezes a gente troca a semente hoje e quer colher o fruto amanhã. Mas o que cabe a nós é o quê? É ter a fé e a esperança de que o fruto vai chegar. Não se apressem em abanar a terra. Tem um processo para tratar nas nossas vidas, amém? Tenham paciência. Trocou o fruto hoje, você não vai colher amanhã. Mas daqui 6 meses, daqui 3 meses, espera. A gente tem que ter fé. O que é a fé mesmo? A certeza das coisas que se esperam, né? E a convicção das coisas que não se veem. Então, tenha fé no Senhor, que Ele já restaurou a nossa sorte, amém? Você dá a palavra para um pastor e querer tirar o microfone logo depois da leitura é complicado, não é não? Glória a Deus. Exatamente isso. Se dizem entre as nações o quê? Grandes coisas o Senhor tem feito por quem? Por eles. Se falava entre as nações, esse povo é um povo abençoado. Esse povo, Deus tem tirado eles do Egito, tem tirado eles da escravidão e tem abençoado a vida deles. Era essa a conversa entre as nações. Por isso que Salmos, nós lemos Salmos, mas Salmos são cânticos.
O povo cantava isso daqui, né? O povo cantava esses cantos, essas letras. Então, o motivo de cantar é por quê? Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Você reconhece isso, não? Você reconhece que Deus te livrou da morte, Deus te livrou de uma eternidade sem Deus. Você reconhece que Deus te deu uma família, Deus te colocou nessa terra, Deus te deu filhos, Deus te fez prosperar. Você acha que fez isso tudo na tua vida? O teu próprio entendimento? Claro que não, querido. É Deus que tem te abençoado. E as pessoas olham para você e falam assim: grandes coisas o Senhor tem feito na família A, B, C, D. Por quê? Porque Deus é com eles. Deus é com eles. E esse povo saiu com sementes. Eles estavam escravos por 430 anos. Muito tempo escravos. Agora Deus tira eles desse momento e dá o que para eles? Sementes. Eles vão para casa com uma esperança. Eles vão para casa com algo novo. Fala assim: eu vou plantar isso no quintal da minha casa. E isso aqui vai dar fruto. Essa semente vai prosperar na minha casa. É isso que nós estamos falando aqui, liberando sementes sobre tua vida. Liberando sementes sobre tua vida para que você vá para o quintal da tua casa e plante lá. Plante lá a boa semente. Para que ela dê o fruto. Para que ela dê o fruto. Amém? Gênesis 47, 19b fala assim: dai-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Desculpe. A semente é preciosa porque gera em nós uma expectativa de colheita. A semente é preciosa porque gera em nós uma expectativa de colheita. Você já viu uma mulher grávida? Falando nisso, a nossa irmã Luana. Já, vocês estão com a foto aí? Vocês estão rápidos assim? Mas já nasceu. Já nasceu por quê? Mas essa semente gera uma expectativa, que antes de nascer tem muita dor. Você que já foi mamãe, sabe disso. Né? Que Deus foi tão bom que nos livrou dessas, homens. Você sofre de maneira diferente. Você não aguenta nem ver o parto. Já pensou se... Às vezes nós somos um parto, né? Porque a gente não aguenta nem ver o parto, de tanta dor. E naquele momento, se a mulher tem alguma raiva do marido, não se aproxima dela, não. Se você tem algum tratamento que ficou pendente, não fala: meu amor, posso dar? Se você der a mão para ela vai fazer que nem o Mike Tyson fez no adversário dele, ela vai morder a orelha. Aí você vai falar assim: por que você fez isso? Ela vai falar assim: lembra daquele dia sem vergonha? Não tratou, agora, né, a dor você vai pagar também. Então, a semente, ela gera uma expectativa. A preciosa semente para aquele povo era a esperança de um novo começo, provisão de um novo futuro, voltava a ter uma nova realidade em Deus. Eles começaram a sonhar. Depois desse processo, eles começaram a sonhar com a reconstrução do templo. Eles começaram a sonhar com as coisas novas, de estabelecer o sacerdócio de novo, estabelecer a palavra de Deus. A partir desse momento, eles começaram a sonhar com coisas novas. Semente tem essa particularidade, ela te dá a capacidade de sonhar com coisas novas. O que você precisa ter de novo da parte do Senhor? A palavra de Deus, ela é uma semente. Quando ela encontra uma terra boa e ela é retida, ao seu tempo ela vai germinar. Porém, precisamos entender como Jesus considera isso. João 12, 24 fala assim: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele o quê? Mas se morrer, dará muito fruto. Queria chamar um vídeo, por favor, nesse momento.
Como a natureza nos ensina. Você está com o teu boletim, por favor, vai para a capa dele. E você vai ver que você tem aí o processo dessa semente. É lindo isso, né? Porque os processos, eles acontecem quando ninguém vê. Deus vê os processos, o homem vê o resultado. Talvez você está muito preocupado com o resultado. Não, o resultado é uma consequência do processo. Passe pelos processos, não interrompa os processos de Deus na tua vida. E um dia você vai ver o resultado. Então, por isso que nós trouxemos esse vídeo, porque ele nos ajuda a entender os processos de Deus. Tem fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, né? Não é assim? Lança a semente. Só tem colheita se a semente... Não adianta só lançar a semente. Fala, eu sou a semente e lancei. Agora o próximo passo que a semente tem que fazer é o quê? Morrer. E depois que ela morre, ela passa por um processo de deformação. A sementinha tão bonitinha ficou feia, não ficou? Ficou com uma cara esquisita. Ficou ou não ficou? Porque ela estava morrendo. Ela estava sofrendo. Ela estava passando por um processo de transformação. Para depois começar a germinar. Para depois começar a se fortalecer. Até chegar no estágio de um dia dar frutos. Esse é o processo que nós passamos. Esse é o processo que Deus trabalha conosco. Tudo na sua vida e na minha vida é um processo. Se começou uma nova semeadura, tenha paciência. É um processo. Os filhos às vezes têm características esquisitas. E eu quero falar para você, papai e mamãe, que as características deles são as nossas. Fala que menino esquisito. É porque você é esquisito. Que menina esquisita. Mãe, é porque às vezes você, entendeu? É esquisita. Então, para mudar aquela semente, tem que fazer o quê? A semente maior tem que morrer primeiro. Aí ele chega em você e fala, mãe, você está diferente, está deformado. Eu estou morrendo, filho. Deus está me matando. Né? Para poder, um dia, ter o processo da colheita. Você tem um quadrinho aí, eu queria que você acompanhasse comigo a leitura, por favor. Esse processo aparentemente é destrutivo e que exige fé por parte do semeador e que desencadeia as forças existentes na semente e permite que a mesma se multiplique. Preservar a semente do seu sepultamento e do seu sacrifício equivale a impedir que a mesma atinja o seu máximo potencial e, consequentemente, não teremos uma colheita. A nossa inabilidade de sacrificar impede a nossa possibilidade de colher. Você tem essa frase aí? Sim? Não? Então vou repetir para você. A nossa inabilidade de sacrificar, ou seja, quando eu não sacrifico, quando eu não ofereço nada, isso impede a possibilidade de eu colher alguma coisa. Por isso que a Bíblia diz assim, ensina teu filho. Ensina teu filho. Você está semeando, você está aplicando, você está instruindo, porque essa é uma semeadura. Essa semeadura um dia vai ter uma colheita. Quando ele crescer, você vai ver os frutos dele, os frutos daquilo que você profetizou na vida dele. O mundo fala A, B, C ou D dos nossos filhos. Nós profetizamos que eles são geração bendita, eles são a raça eleita, e nós criamos nossos filhos para andar nos retos caminhos do Senhor. Amém? No contexto de João 12, fala sobre sacrifício. E foi da onde a gente tirou o nosso texto base, é uma leitura um pouco extensa, eu gostaria que você me acompanhasse, por favor. João 12, 20 fala assim, entre os que tinham ido adorar a Deus na festa do quê? Qual a festa? Páscoa, guarda essa palavra. Estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido. Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele o quê? Só. Mas se morrer, dará muito fruto. 25. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida, neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me ama, me serve
precisa seguir-me. E aonde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para que esta hora, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. 29. A multidão que ali estava e ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram, é um anjo que lhe tinha falado. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim. Fala, atrairei todos. Por que Jesus está falando que ele iria atrair todos a eles? Isso é uma colheita. Você é uma colheita. Eu sou uma colheita. Porém, a gente sabe que nesse contexto, depois da Páscoa, tem 3 festas que os judeus eles celebravam, que era a Páscoa, que era o Pentecostes, a festa das colheitas, e a última era o quê? A festa dos tabernáculos. Tudo isso tem um significado muito grande. É claro que nós não celebramos isso hoje, nessa dimensão, mas isso tudo foi profetizado sobre nós. Porque na morte só pode ter Pentecostes se um cordeiro, primeiro na Páscoa, morresse. E o Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa. Né? E era a festa do quê, o Pentecostes? A festa das colheitas. As pessoas iam celebrar o nome do Senhor, iam agradecer o nome do Senhor pela colheita que eles tinham recebido naquele ano. E Jesus fala para os discípulos assim, é necessário que eu vou morrer. Foi para isso que eu vim. É para essa hora que eu vim. É para essa hora que eu vim. O Filho do Homem vai ser entregue como uma semente. Foi para isso que eu vim. Mas é necessário vocês entenderem. Logo depois disso ele fala para os discípulos, ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos de poder. E a gente sabe que essa promessa começou com 500 pessoas. 500 pessoas receberam a mesma promessa de fazer o quê? Ficar em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. O tempo passou. O Pentecostes é quantos dias depois da Páscoa? É um curto prazo, né? 2 meses, 380. Talvez eles falaram assim, essa promessa está demorando. Será que é verdade mesmo que o Pentecostes vai vir? Será que é verdade mesmo que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja? Será que essas coisas são verdades mesmo? E 120 fizeram o quê? Eu postei essa semana num grupo o seguinte, você é que determina o tipo de homem e de mulher que você quer ser. Se você plantar no Espírito, você vai colher no Espírito. Se você plantar na carne, vai colher na carne. E depois não bota a culpa no pastor, não. Não bota a culpa do pastor Márcio, não, na pastora Nilka, na pastora, nos líderes. Esse povo, não. Não bota a culpa, não. A semeadura é sua. Te vira para lá com esse negócio. Paga tuas contas. Para de culpar os outros. Eu falo isso para mim também. Porque senão a gente vai ficar andando que nem um povo no deserto. Horas é o Calixto, ora é a Luziene, ora é a Nilka, a pastora Nilka, ora é o pastor Márcio. Aí a gente fica com o nosso coração nessa terra que não produz nada. Fala assim, não, eu sou responsável pela minha colheita, eu tenho que parar de botar culpa nos outros. Eu tenho que parar de botar culpa na vida da minha esposa, apesar que ela contribui muito, mas eu vou parar. Para o bem. Né? Vou parar. Porque é uma colheita. Não existirá colheita abundante sem sacrifício. E aqui a gente vai desenvolver essa palavra, sacrifício. Não existe colheita abundante sem sacrifício. Você acordar cedo, domingo de manhã, o pessoal da intercessão, eles são uns heróis, sabe? E eu não canso de... Você também é um herói. Fala a pessoa que está do seu lado, não perdendo a oportunidade.
Porque no domingo de manhã, quando parece que o sono do domingo é melhor, né? No domingo de manhã, quando você fala assim, trabalhei tanto a semana foi difícil. Aí você recebe a mensagem do discipulador, querida, amanhã a gente se vê. E fala assim, isso aqui é de Deus ou é do inimigo? Você no teu coração, você já tinha planejado em dar WO. Sabe o que é WO? Isso aí é uma linguagem do futebol. Quando o time adversário não comparece. Fala, time adversário, domingo, hora que abrir os portões, eu não compareço. Precisa de esforço ou não precisa? E se tiver 3 crianças? Deixa eu falar para vocês. Eu passei 3 dias com 4 crianças lá em casa. Eu não vou falar o nome dos santos, para vocês falarem assim, nunca mais eu convido para ir para minha casa. São bênção. Mas eu cheguei numa conclusão ontem que eu estava estressado. Quando uma pergunta se responde, a outra vem perguntar outra coisa. Né? Aí você fica em loop nesse negócio, e eu querendo fazer, tendo tarefas para fazer, uma pessoa tendo que fazer tarefa, com outras tarefas atravessando no teu dia. Você imagina o que é isso? Não. Você não imagina. Se você imaginasse, estava dando risada de mim. Chegou uma hora que eu falei assim, eu vou botar todo mundo de time out. Ela falou, mas o que eu fiz? Falei, nada. Não fez nada. Mas é para vocês me dar deixa eu respirar. Eu comecei no quarto, fui para a sala, fui para o escritório e eu estava querendo me trancar. Tem um quartinho da bagunça lá atrás, da onde guarda a bicicleta. Eu queria ir lá. Mas eles iam me encontrar também lá. Mas sobrevivi e estou firme aqui. Glória a Deus. Você vê o sucesso, Deus vê o sacrifício. Perguntaram para o Tiger Woods, o jogador de golfe, depois de um desses campeonatos que ele venceu, arrebentando todo mundo. O repórter chegou para ele e falou assim, essa foi uma jogada de sorte, não foi? Ele respirou, olhou para ela e falou assim, aquilo que você chama sorte, eu chamo 8 horas de trabalho por dia. Então, aquilo que a repórter achava que era sorte, tinha o quê? Muito sacrifício. Você viu, o pastor Márcio falou um pouco de futebol na quinta-feira, então agora, pelo modelo, eu posso ir um pouquinho. Eu não vou escandalizar, não, vou ser mais moderado. Falando nisso, queridos, quinta-feira, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantos sabem que na quinta-feira tem jezão? Não fica baixando a mão, fazendo de conta que você não sabe. Levanta a mão, quero que você levante a mão se você sabe que tem jezão na quinta-feira. Queridos, nós recebemos um ensino aqui, que o pastor Márcio trouxe para a gente na quinta-feira, que essa é a nossa vida. Isso é bom para mim, isso é bom para você, são sementes. Você vai guardando ela no depósito. Quando você precisar, você vai aonde? Vai lá no depósito, pega ela para usar. Mas se não tem um depósito, vai fazer o quê? Aí vai usar o conceito próprio. E aí onde tem problema, é onde o pastor Márcio tem que ensinar essas coisas. Então, por favor, quinta-feira nós estaremos aqui com café, fazendo o melhor possível para poder te servir. Venha. É um tempo precioso. Não se esforce para estar aqui. Se esforce para estar aqui. Eu posso contar com você? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, vou ver se você vai estar aqui na quinta-feira. Amém? Eu falei que ia dar um exemplo, vou falar sobre todos, quem vê futebol sabe quem é o Cristiano Ronaldo. Às vezes, né, até os nossos filhos parecem um pouco com eles. Eles são modelos, eles influenciam. Você acha que é brincadeira? Pede para o Caleb ter o cabelo igual ao meu, para ver se ele quer fazer esse corte. Eu fui sábado cortar o que pode, a barba, e aí a cabeleireira falou assim, eu posso cortar o cabelo dele? Eu falei assim, eu libero, agora se ele deixar tocar,
né? Então, o Cristiano Ronaldo, você vê o resultado dele. Um dos melhores jogadores do mundo. Mas eu estava lendo um pouco sobre ele. Ele é a primeira pessoa a chegar no treino e a última pessoa a sair do treino. Treino exaustivo. Aí ele tira a camisa e fica naquele, né, culto ao homem. Tem as irmãs que não se aguentam. Olha para o marido. Falou, meu irmão, dá uma melhorada aí, né? Não precisa ser assim também. Mas dá uma melhoradinha aí. Mas sacrifício, esforço e sacrifício. Eu e você vemos o sucesso, mas Deus honra o princípio do sacrifício. Não existe Pentecostes sem antes haver a Páscoa. Só tem derramamento do Espírito Santo porque um cordeiro morreu primeiro. Porque alguém derramou sangue primeiro. E por causa disso agora há o enchimento do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Só pode ter 8.000 almas convertidas ao Senhor Jesus, porque 120 pagaram o preço lá, ficaram lá, contra toda e qualquer crítica e situação. Vocês vão ficar aqui? Não acredito que vocês vão ficar aqui. Por que você está aqui? Estou aqui porque Deus me falou para estar aqui. É por isso que eu estou aqui. Enquanto Ele não me falar diferente, guess what? I'm here. Você entende isso? É porque 120 pagaram o preço. E agora, depois do Pentecostes, aí o que acontece? 3.000 almas, 5.000 almas. A gente vê o resultado. Deus vê o quê? O sacrifício de quem está lá. Esse é o evangelho que nós precisamos entender. Todos nós queremos Pentecostes, que é a festa da colheita. Porém, muitas vezes nós não queremos ser aquele 120. Aquele 120 que vem ensaiar na quarta-feira, aquele 120 que acorda. Eu falei da intercessão, né? Aqueles 120 que de domingo de manhã cedo estão aqui, clamando. Como eu sou abençoado por esse povo. Eu queria falar para você algo. Se você não tem um chamado, mas gostaria de entender o que significa oração, venha estar com a gente. Eu posso garantir para você que esse negócio vai mudar a tua vida. Eu cheguei aqui, essa é a minha vida. Por que você gosta de orar tanto? Não é que eu gosto de orar tanto, eu preciso orar muito. Porque se eu não sacrificar, pode faltar entendimento, pode faltar sabedoria, pode faltar um monte de coisa. E às vezes eu sei que não tem mesmo. Mas sacrifício eu posso te garantir, não vai faltar não. Não vai faltar não. Cheguei aqui domingo de manhã, uns 20 minutinhos antes de acabar, estavam eles lá pegando fogo, profetizando sobre a vida de vocês. E com uma confirmação de uma palavra que Deus tinha falado comigo umas 2 semanas atrás, a irmã começou a orar, começou a profetizar, e falando assim, eu vejo Deus nos levando para esse momento, eu vejo Deus nos levando, às vezes eu falo coisas aqui, você acha que é minha, né? Mas eu escuto e multiplico. A irmã estava falando assim, o vento, ele traz a origem da onde ele vem. Se ele vem do norte, ele vem do frio, ele traz o que para cá? O frio. Se ele vem da parte de Deus, o que se acha que esse vento traz? Ele traz a presença de Deus. E Deus estava falando assim, profetize sobre a nova geração. Eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Só existe igreja fundamentada na doutrina de Atos Apóstolos, uma igreja viva, se o Espírito Santo for vivo. É isso que nós precisamos entender. O ensinamento é forte nesse ministério. Porém, também o sopro do Espírito Santo, o poder de Deus tem que acompanhar. É palavra e é poder. É palavra e é poder. Amém? O sacrifício de poucos, agradando a Deus, é tão poderoso que gera muitos frutos. Essa você tem, não tem? Leia, por favor. Nós não gostamos muito de sacrificar, gostamos? A verdade não é. Nós gostamos do negócio mais light. Quando eu vou ao Brasil, eu vou numa igrejinha que é perto da minha casa. É uma igreja que eu conheci há muito tempo. E hoje eles construíram... A minha igreja é essa. Eu sou a igreja. Mas quando eu vou visitar meus familiares, eu conheço o povo, eu vou lá. É aquela galera que andou contigo jogava
bolinha de gude, né? Aqueles que falavam assim, você já vai jogar, o que você vai ser na vida? Aqueles amigos que perguntavam para você, o que você quer ser na vida? Né? Aqueles caras, aqueles lá. Aí quando eu vou para lá, eu vou ficar com eles. E hoje eles se tornaram um ministério maior. Há uns 3 anos eles construíram um templo maior. Mas, antes disso, queridos, ela era aquela igrejinha, sabe aquela igrejinha de chão batido? Muito simples. Onde as pessoas pegam 3 ônibus para chegar no culto. O irmão chega tão suado que você não sabe se o dia está ensolarado ou se está chovendo. Mas é aquele que fala, oh glória, e vai ecoando, e vai ecoando, e vai ecoando, e vai entrando no teu coração. Aí você vai ficando murchinho, porque às vezes você estacionou o carro na frente da igreja. Um dia eu cheguei com a minha família e aconteceu isso. Estou falando o que aconteceu comigo. Eu falei, eu só entro depois que todo mundo entrar nesse lugar. Eu me nego em entrar, né? Por causa dos irmãos. Só via guarda-chuva, pinguim de cabeça para baixo. Você já viu, não? Era uma nuvem de pinguim, todo mundo chegando de guarda-chuva. Estacionamento de guarda-chuva na igreja. Mas a presença de Deus, tinha 2 ventiladores. Um estragado e outro abanava porque estava estragado. Mas quando o irmãozinho fez tré na harpa, o céu fez assim. Onde tem sacrifício, tem presença de Deus. Se não tem sacrifício, não espera céus abertos. Não vem para cá no domingo e fala assim, louvor, resolve aí. Traz a presença de Deus para cá. Os meninos pagam o preço. E a presença de Deus está nesse lugar. Mas eu e você, o que nós sacrificamos hoje para Deus? O que eu ofereci para Deus hoje? Essa é a tua vida. Se houver sacrifício, tem resposta de Deus. Se não houver sacrifício, não tem nada. Abraão, você vê no Velho Testamento as pessoas sacrificando o tempo todo. E eu estou falando antes da lei. Antes da lei, não existia nem lei. Uma vez, Melquisedeque aparece para Abraão e Abraão faz o quê? Sacrifica. Quem pediu para Abraão sacrificar? Quem pediu? Jacó, quando ele vê Betel, a escada de Deus, anjo subindo e descendo, ele fala, verdadeiramente Deus está neste lugar, e eu não posso deixar de sacrificar. Se o Senhor me abençoar tudo aquilo que o Senhor me der, eu sacrifico. Esse era o entendimento que o povo de Deus tinha. Eles se negavam em andar com Deus sem sacrificar, sem oferecer o melhor, sem oferecer aquilo que lhe custasse. Sim ou não? E olha o que fala Gênesis 22:16. E disse, Deus falando para Abraão, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo que eu o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades que forem os seus inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão o quê? Abençoados, porque você me obedeceu. Sacrificou, recebeu a promessa. Sacrificou, obedeceu a promessa. Queridos, Abraão não estava em pecado, não. Quando ele ofereceu Isaac, ele não estava em pecado. Não era sacrifício para encobrir pecado, era sacrifício de quê? De obediência, sacrifício para agradar a Deus. E Deus fala assim, por causa desse sacrifício, por causa daquilo que você fez, a partir desse momento eu mudo a história da tua vida. Esse é Deus. Nós, como igreja, às vezes nós achamos que nós não precisamos sacrificar mais nada. E Deus, o que Deus sacrificou? Até Deus teve que sacrificar. Por quê? Sem sacrifício não tem colheita. Fala comigo, sem sacrifício não tem colheita. Fala de novo, sem sacrifício não tem colheita.
E agora eu quero falar sobre 2 tipos de sacrifício e aplicar essa palavra. No Velho Testamento tem mais, mas eu quero falar sobre o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de gratidão. As pessoas ofereciam o sacrifício de acordo com a condição financeira deles. Tinha gente que podia dar um novilho, dava novilho. Tinha gente que podia dar uma ovelhinha, dava uma ovelhinha. As pessoas mais simples sacrificavam até mesmo uma ave. Mas ninguém podia chegar diante de Deus de mãos vazias. Não tinha como você chegar diante do sacerdote e falar assim: o que você está fazendo aqui, meu filho? Estou sacrificando. Cadê a oferta para o sacrifício? Não trouxe. Ficou em casa. Não existia, esse conceito não existia. Se você fosse sacrificar o que tinha que trazer? A oferta. Sacrifício pelo pecado. Todo pecado precisa ser o quê? Castigado. Se Deus não castigasse o pecado, não seria justo. O castigo do pecado é a morte e separação de Deus. Romanos 3:23 fala assim: pois todos pecaram e estão destituídos do quê? Da glória de Deus. Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A morte de um animal inocente iria encobrir o pecado de uma pessoa. Hebreus 10:10 fala assim: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo o sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Entenda o princípio do coração de Deus. O sacrifício não podia ser de qualquer jeito. E nem também podia, e não era tanto pelo valor, mas pela intensidade e pela entrega. Se não tinha condição, os sacrifícios eram diferentes, porém a intensidade do sacrifício devia ser a mesma. A gente vai ver exemplos de pessoas que sacrificaram pouco, com uma intensidade alta. Pessoas que sacrificaram muito, com uma intensidade pequena. E Deus, ele faz uma distinção sobre isso. Caim e Abel, os dois sacrificaram. Os dois ofereceram sacrifício. Querido, não é porque eu e você oferecemos sacrifícios que Deus é obrigado a aceitar. Não é porque eu e você oramos que Deus, ele é obrigado a aceitar a nossa oração. Você tem que fazer. Deus não tem que fazer nada não, querido. Ele não é teu servo. Quero falar para você que Jesus Cristo de Nazaré não é teu servo e não é meu servo. Ele é Deus. Ele é Senhor e Rei dos Reis. É essa posição. Quando nós nos posicionamos dessa maneira, nós entendemos que Ele é Deus. Amém? Levíticos 22:20 fala assim: não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Malaquias 1:8, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. O animal era o quê? E iam apresentar esse animal para quem? Qual que era o modelo do sacrifício? Um animal perfeito. Tinha que ter custo. Tinha que ter pelo menos 1 ano de ração boa. Dar banho na ovelhinha. Pentear a ovelhinha. Era um sacrifício bom. Tinha que ter custo. O animal cego não servia. Na hora de trazerem animais aleijados, doentes como oferta, também não vem mal algum? Tentem oferecê-los de presente ao governador. Eu fui esses dias num churrasco e os caras estavam fazendo. Eu, particularmente, não é por nenhum princípio religioso, não. Eu não gosto de carne de porco, não gosto. E os caras estavam fazendo carne de porco. Quando eu olhei para aquele sacrifício, eu falei, não aceito isso não. E pior que o irmão serviu do prato e me entregou. Eu falei, vou queimar em oferta agradável ao Senhor, vou botar de volta no fogo. Deus está falando assim,
Se você oferecer o que está doente, o que está aleijado, e você quer apresentar isso para mim, por que eu tenho que aceitar? Eu sou Deus. Eu sou todo-poderoso. Não é assim que nós devemos nos comportar diante de Deus. Né? O sacrifício ele tem que ter um custo. Para tocar violão tem que ter calo nos dedos. Aí você vê o irmão ministrando no Espírito. Fala assim, que bênção esse irmão. Né? Esse irmão é uma bênção. Mas vai ver o calo nos dedos. Calo nos dedos ninguém quer. Né? Colírio nos olhos dos outros é o quê? Eu quero o benefício, mas eu não quero o preço. Não existe igreja, não conseguiremos estabelecer o reino de Deus dessa maneira. Sem cada um de nós construirmos a nossa parte do muro. Tem uma parte do muro que está esperando para você e para mim ser construída. Homem de Deus, olha para mim, levanta a tua cabeça e olha para mim. Eu quero falar com você, com todo o amor que eu tenho pela sua vida e com todo o amor que eu tenho pela minha vida. Existe uma parte do muro que Deus te colocou aqui, você tem convicção? Se tem, fala amém. Se você não tem, ainda peça a Deus para ter essa convicção, porque isso é importante. Se Deus te colocou aqui, tem uma parte do muro que precisa ser levantada e Deus conta com você. E vai custar, tem preço. Tem preço. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazerem animais roubados... Eu conheci um irmão que na hora de dar o dízimo, você está preenchendo o envelope, ele falava assim, bota meu nome aí também. É sério, isso aí é sério, o que eu estou falando para vocês é sério. Ele falava, homem de Deus, bota meu nome aí também, vamos junto nessa barca. É animal roubado. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Você deveria olhar para todo o seu rebanho e separar o animal que lhe custasse mais. E essa era a oferta que agradava a Deus. A oferta que Abel ofereceu teve preço. Né? Porque você vai no mercado e compra toda a carne embalada, tudo bonitinho. Você já viu alguém matando uma ovelha? Não? Nunca viu? O pessoal do interior, você já viu alguém matando um animal? Não, galinha não. Isso não é sacrifício agradável a Deus. Mas você já viu o trabalho que dá? Tirar toda aquela lã. Eu sou de cidade grande, não é porque eu sou do interior que eu estou falando isso. Mas eu já vi essas coisas. Nas férias da escola, o meu pai me mandava para visitar um tio que morava no interior. O segundo ano eu falei para ele, pai, se você me mandar lá para aquele negócio de novo, eu vou fugir de lá. Fecha os ouvidos aí, filho. Eu tinha a idade do Caleb. Nas férias da escola, você queria ir, tá onde? Na piscina do clube para estar tirando onda com o pessoal, né? Aí ele me mandou para lá. Acordei cedinho de manhã, ó. Fugi. Aí ele veio me encontrar, era quase meio-dia, ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, pai, tem misericórdia de mim, né? Eu de cidade grande, você vai botar nesse negócio. Eu não gosto de interior. Eu não gosto de roça, eu não gosto. Isso sou eu. Eu gosto de muvuca, gosto de prédio alto, gosto de Manhattan, eu gosto dessas coisas, assim, tropeçar em gente, esbarrando. Esse sou eu. Mas tem preço. Eles quartejavam aquele animal, eles começavam de manhã, iam até depois do meio-dia. Tinha trabalho grande. Sacrifício de gratidão. Além do sacrifício de pecado, a Bíblia também fala sobre o sacrifício de gratidão. Para agradecer a Deus pelas ofertas que tinha recebido. Era uma oferta de comunhão. Levítico 7:11 fala assim,
Esta é a regulamentação da oferta de comunhão que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém fizer por gratidão, então, junto com sua oferta de gratidão, terá que oferecer bolos sem fermento e amassados com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo, e bolos da melhor farinha, bem amassados e misturado com óleos. Esse era o culto deles. O culto deles era esse. Essa era a relação que o povo tinha. Para encobrir os pecados, oferecia a oferta, o holocausto. Para agradecer a Deus pela comunhão, eles ofereciam bolos, em reconhecimento a poder ter a oportunidade de se relacionar com Deus. Sacrifício era um ato indispensável para cultuar a Deus. Esse princípio fazia parte do caráter do povo de Deus. Isso estava lá no caráter deles. Isso estava lá. E nós precisamos resgatar isso. Não existe evangelho sem preço. Não existe. O reino de Deus, ele é alcançado como? Desde João Batista, o reino de Deus, ele é alcançado como? E só conquistam aqueles que por esforço entram por essa porta. Hebreus 8:3 fala assim: todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer. Davi, como servo de Deus, entendeu que não tinha como chegar diante de Deus sem oferecer sacrifício. Olha o que está falando aí em 2 Samuel 24:24. Mas o rei respondeu a Araúna: não faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Ele entendeu que não podia entregar nada a Deus, algo que não lhe custasse nada, e depois querer receber o melhor de Deus. Você já falou isso? Vim buscar minha bênção. Onde é que você vai, irmão? Vou na igreja buscar minha bênção. Mas antes de buscar, você tem que fazer o quê? Entrega a tua oferta. Entrega teu sacrifício. Não vem esperando ver o que vai acontecer. Se você vier com esse coração, eu posso te garantir, não vai acontecer nada. Porque só há resposta onde há sacrifício. Só há resposta de Deus onde há sacrifício. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão que Deus estabelece pela palavra. De Gênesis a Apocalipse. Jesus falou para os discípulos dele: quer ver o preço? Quer ver o sacrifício? Se vocês não morrerem e não pegarem a sua cruz e andarem diariamente com ela, vocês não vão conseguir ser o quê? Quem falou isso? Palavras do nosso Senhor Jesus. Ele erra. Ele coloca um jugo maior do que aquilo que a gente consegue cumprir. Por isso Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele o quê? Só. Mas se morrer, dará muito fruto. Gente que está dando fruto é porque já morreu. Gente que tem fruto é porque já morreu, já entendeu isso daqui. E essa morte é uma morte constante. Continuamente tem que continuar morrendo para algo. Constantemente. Não pense que virá mudança sem sacrifício. Não se iluda. Queremos outro nível. Só vem com sacrifício. O sacrifício que nós temos apresentado aqui foi suficiente para nos trazer onde nós estamos. Você crê em que o ministério cresça? Você quer que o ministério cresça? Você quer que esse ministério cresça? Sim ou não? Mais ou menos, né? Vou perguntar de novo. Você deseja que esse ministério cresça? Esse ministério é você. Deixa eu colocar dessa forma. A próxima etapa só virá com sacrifícios maiores. O quanto eu e você estamos dispostos a sacrificar por esse ministério? Quanto é que você está disposto a... Porque essa pergunta Deus me fez. A gente fala assim: Deus trabalha com a igreja. Deus restaura a igreja. Prepara a tua noiva.
Esse é o nosso coração, de poder ajudá-los nesse sentido. Mas a pergunta vem, o quanto é que você está disposto em pagar para que esse ministério chegue num próximo nível? Essa é uma decisão que nós precisamos fazer. Estamos aí com os permites. Se Deus permitir agora nessa próxima semana, na que vem, vai sair. E nós já estamos aptos para começar a demolição. Glória a Deus. Mas são quantos meses, pastor? Quase 6 meses de muita reunião, de muito projeto, de muito vai e volta, vai e volta, vai e volta. A igreja vai colher o fruto disso, mas o sacrifício já tem sido apresentado no processo. É assim que funciona. Quando tiver tudo bonitinho lá atrás, não vai faltar gente para falar, mas está muito bonito, gente. Né? Olha que ministério abençoado. Guess what? Tem 120. Que quando às vezes as pessoas estão passeando, não você, os irmãos que não vieram, mas quando as pessoas estão passeando, as pessoas estão aqui trancadas dentro dessa sala fazendo reunião, para que o ministério seja desenvolvido. Se não tiver sacrifício, se não tiver gente pagando preço, não tem um próximo nível. Os jovens, tivemos aqui ontem um evento de 100 pessoas, o Movie Night. Vocês já foram mais animados. Dá um melhor aí. A igreja cheia, mais ou menos assim, com 100 pessoas, fala, Deus, eu sonho com esses jovens assim. Eu sonho com essa igreja de língua inglesa. Eu quero isso para os nossos filhos. Eu quero isso. Mas qual o preço que eu e você temos pagado? E Deus tem falado assim, profetiza o Espírito sobre eles. Essa nova igreja só vai acontecer se o Espírito Santo de Deus entrar no coração deles. Aí vai haver a multiplicação. Por que houve a multiplicação em Atos? Porque o Espírito Santo começou a multiplicar a vida e a obra de Jesus. O Espírito Santo começou a multiplicar a vida e a obra de Jesus. É isso que vai fazer com que nós vamos para o próximo nível diante do Senhor. O que eu estou falando aqui para vocês é aquilo que Deus tem falado conosco. Para onde é que nós estamos indo? É para lá, nós queremos crescer, nós queremos multiplicar, nós queremos avançar. Mas essa obra só é feita com toda a igreja. Não é feita por poucas pessoas, é feito por todos nós. Vamos aplicar essa palavra para a gente encerrar? Amém? Eu cansei você já? Se eu cansei, fala amém. Então eu vou precisar de uns 15 minutinhos mais, a gente vai ter uma ministração e a gente vai encerrar essa palavra. Tá dando para entender o que eu estou querendo conversar com vocês? Eu não quero colocar peso, eu quero trazer um entendimento para que a gente venha mudar a nossa atitude. Né? Porque às vezes se fala assim, poxa, ainda não estou lá. It's okay, é tempo. É tempo de pagar um novo preço. É tempo de uma nova renúncia para poder colher o novo resultado. Sim ou não? Mudando de forma para colher os frutos. Você se santifica por aquilo que você valoriza. Escreva aí, por favor, valoriza. Valor é determinado pelo sacrifício. O valor de algo para mim é igual ao nível que estou disposto a sacrificar. Você comprou uma casa já? Fala amém. Se não comprou, profetizo que você vai comprar, em nome de Jesus. Fala amém também. Você vê que tem muita coisa acontecendo. Quem está desapercebido não pega. Quanto se sacrificou pela tua casa? Qual foi o valor do sacrifício que você colocou nela? Foi o valor que eles pediram, sim ou não? Se eles tivessem pedido 300 e você chegava lá falando assim, só estou com 50 aqui, irmão. Você me abençoa? O teu sacrifício era aceito? Era aceito? Porque o valor ele é determinado pelo quê? Pelo nível de valorização. Ou seja, a casa tem um nível de valorização. E aquele sacrifício tem que ser correspondente. O que Deus estava disposto a sacrificar por mim e por você? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê?
Deus sacrificou o seu filho por mim e por você. O que eu estou disposto a sacrificar por Deus? Vou repetir. Deus sacrificou o seu filho por mim e por você. O que eu estou disposto a sacrificar por Deus? Essa é uma pergunta que precisamos fazer, né? Quanto é que eu estou disposto a sacrificar? Você já está na cruz? Você já foi para a cruz? Você já está lá? Esse é o preço. Esse é o preço de se tornar um discípulo. Esse é o preço de nós entendermos isso daí. Segundo ponto, o sacrifício precisa ser o quê? Aceitável a Deus. Sacrifício sempre vai lhe custar algo. Sempre. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o quê? O culto racional. Quem que deve se oferecer a Deus? Voluntariamente. É um sacrifício que você fala assim, eu vou para a cruz. Eu pago o preço pela minha casa. Eu vou fazer isso. O sacrifício agradável a Deus é o sacrifício que eu me ofereço como resposta de algo. É o sacrifício que ninguém pergunta nada. Alguém perguntou, vou repetir, alguém perguntou para Abraão, para ele sacrificar a Melquisedeque? Porque ele teve um reconhecimento que ali estava acontecendo algo de Deus na vida dele. Algo de Deus estava acontecendo na vida dele. E ele fala assim, Melquisedeque, fica aqui. Eu vou voltar com sacrifício. Eu vou voltar com uma oferta agradável a Deus. Podemos ver pessoas cansadas, trabalhando, para cima e para baixo. Estou cansado. Por quê? Trabalhando muito. Mas eu pergunto, o sacrifício, ele é agradável a Deus? Às vezes o ministério, a pessoa está no ministério, e está cansada por causa dessas coisas. E fala assim, vou parar. Não pare não, querido. É cansativo mesmo. Tem uma parte física que ela é cansativa mesmo. É assim mesmo. Se eu falar para vocês quantas vezes eu já cansei, vocês vão se escandalizar comigo, mas a caminhada é assim. Jesus falou que nós teríamos que vencer essas coisas. Estou no ministério fazendo assim mais ou menos. Não, querido, não faça mais ou menos não. É o sacrifício agradável a Deus. Estou lá no ministério dos pequenos discípulos. Vou ministrar no domingo. Esse domingo de manhã você pega a apostila, fala, às vezes chega na igreja e fala assim, professor, esqueci a apostila em casa. Se você esqueceu a apostila em casa, isso dá o referencial que durante a semana você fez sacrifício agradável? Talvez você está ministrando para um Samuel dessa geração. Talvez uma palavra, se pega a Billy Graham, se pega todos esses tampa de cruxa, todos esses cara fera, foi por causa de uma palavra que receberam, isso entrou no coração deles, rasgou a vida deles, e por causa disso Deus os levantou como grandes homens de Deus. É porque alguém fez um sacrifício agradável a Deus, e por causa disso teve uma colheita. Eu falo que os pequenos discípulos é uma escola de profetas. Nós estamos preparando os nossos filhos com ensino, com graça. Então, se você está lá, eu queria te encorajar, é um privilégio poder ensinar os nossos filhos. Já pensou um dia, pastor Caio, né? Você vem aqui visitar a igreja, senta na cadeira, e um dos nossos filhos é o sacerdote que está ministrando neste lugar. Por quê? Porque alguém sacrificou. Alguém sacrificou. Não era só sacrificar, precisava ser aceito. Existe um modelo de sacrifício. Existe um modelo. Terceiro ponto, o sacrifício não pode ser o resto. Escreva aí, por favor, resto. O reino de Deus é alcançado por aqueles que se esforçam.
Não dá para continuar oferecendo o que sobra. É preciso mudar esse conceito. Sacrifício vivo é viver mostrando nossa gratidão pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Tudo que damos para Deus, nosso tempo, nossa vida, tudo isso se torna em um sacrifício agradável a Deus. Não dá para servir a Deus com o resto. Não dá. Não dá. As primícias. As primícias. O que fez que o sacrifício de Abel fosse aceito? Primeiro, você só tira sacrifício do coração. Você só consegue tirar sacrifício que agrada a Deus do coração. Não é com ovelha, não é, essas coisas é o resultado. Mas o sacrifício verdadeiro sai da onde? Do coração. Por isso que a Bíblia diz que se agradou de Abel e não agradou de Caim. Porque ele se agradou de Abel, o sacrifício de Abel foi o quê? Aceito. Porque com certeza Abel não entregou o resto. Abel não entregou o que sobrou. Não entregou. Primícias, primícias, primícias. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Não é a quantidade da oferta, é a qualidade da oferta. Não eram muitos cordeiros, era um cordeiro, o melhor. A Bíblia fala sobre a viúva pobre. Marcos 12, 43, eu vou parafrasear, não vou ler. Fala que na hora da oferta, as pessoas traziam as suas ofertas financeiras. E eu quero que você entenda que eu não estou falando de dinheiro aqui, eu estou falando de sacrifício. Ela veio, muitas pessoas vinham e entregavam grandes quantidades. E no contexto daquela cultura, quando alguém entregava uma grande quantidade, era tocado o quê? Turu, 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 turu. Isso era o quê? Uma grande oferta, porque alguém tocou a trombeta. E Jesus olhava para aquilo ali e descartava, e descartava. Aí a Bíblia fala que uma viúva pobre, ela não sei qual a idade dela, mas eu creio que ela teve até dificuldade de se deslocar de onde ela estava para entregar aquela oferta. Quando ela chega, ela joga o quê? Não joga 2 moedas, não. Ela joga o coração dela lá. E Jesus chamou os discípulos todos e falou: vem cá. Todos eles deram do que estava sobrando. Essa daqui deu a vida dela. Por isso eu a reconheço. Dar tudo não é dar pouco ou dar muito. Dar tudo é simplesmente entregar tudo. Entregar tudo. A viúva de Sarepta. Deus move Elias de um lugar para outro e fala assim: vou te enviar para um outro lugar de provisão agora. Quando Elias chega, ele encontra quem? Outra viúva. Queridos, os conceitos de Deus, os métodos de Deus não vai fazer sentido para você. Como Deus quer te usar, o que Deus quer fazer, se você racionalmente tentar entender, não vai fazer sentido. Deus, Ele usa as coisas doidas para te suprir, para fazer de você com que a bênção chegue até você. Ele chega até a viúva e fala assim: não é possível, outra! E ele chega e fala assim: traz água. Aí a viúva se encaminhou para trazer água e ele fala assim: mas traz um bolo para mim também, traz alguma coisa para comer. Ela fala: ah, meu servo, a água até tem, mas pão não tem mais. E o que o profeta fala? Faz o bolo para você e faz um bolo para mim.
Quando a oferta de gratidão era o quê? O que as pessoas entregavam como oferta de gratidão? Não era um bolo, não era da farinha, da origem da farinha. Então, o que Elias estava perguntando para... Eliseu, estava perguntando para a viúva. Traga uma oferta de gratidão a mim. Porque se você trouxer uma oferta de gratidão a mim, eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. A partir desse momento, não vai faltar farinha e não vai faltar mais azeite sobre a tua casa. Por quê? Porque é esse princípio que a gente está falando aqui. É o princípio de entregar, do sacrifício. O que custou aquele bolo para aquela viúva? Tudo. Sobrou um pouquinho, só para ela e para o filho dela. Mas ela deu para quem? Ela deu para Deus. E por causa disso, a prosperidade do sacrifício alcançou a vida dela. Normalmente, quando nós temos pouco, nós fazemos o quê? Retemos. Deus fala, é nesse momento que tem que liberar. É nesse momento que você tem que lançar. 4. Sacrifique também o incorruptível. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata, com ouro, que fosses resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradição, que recebestes dos vossos pais. Não existe Pentecostes, somente sacrificando coisas corruptíveis. Tem que haver um sacrifício que é o quê? Incorruptível. O que Jesus sacrificou? Aquele que nunca pecou. Aquele que dolo algum se encontrou na sua boca. O sacrifício de Jesus era um sacrifício corruptível? Não. Era um sacrifício santo, agradável a Deus. Tem que sacrificar essas coisas. E agora a gente vai ser ministrado pela dança. Pelo ministério da dança. Ponto 5. Sacrifício é uma oferta voluntária. Salmo 54, 6 fala assim: eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és... Só consegue oferecer sacrifícios agradáveis a Deus quem já se ofereceu como um sacrifício voluntário. João 12:1 fala, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caríssimo, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Queria pedir que as meninas da dança, por favor. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que faz repetições. Ser quebrado e o perfume tem que
Pode deixar a luz. Aqui a gente vai introduzir o apelo já. Queridos, a escolha é sua. A escolha é minha. Ou a gente resolve quebrar esse vaso de alabastro de uma vez por todas, ou a gente vai continuar gastando ele para se untar a nós mesmos. Eu sei que tem gente pagando o preço aqui. Por favor, me entenda bem. Não é disso que eu estou falando. Mas existe mais. Eu sei que você tem um nardo, um vaso de nardo precioso, que está nas tuas mãos. E o que Deus está falando comigo e com você, você está disposto a sacrificar isso? Você está disposto a entregar a sua vida de uma maneira diferente para Deus? E falar: Deus, eu já sou teu, mas eu sei que existe mais que o Senhor pode fazer através da minha vida. E como um referencial, que eu te amo, eu quero apresentar isso que eu tenho a ti. A Bíblia fala que a colheita desse vaso que foi quebrado, fala lá no mesmo contexto, que por onde esse evangelho ia ser pregado, essa atitude de Maria iria ser reconhecida. Quem sacrifica tem o favor de Deus. Quem sacrifica, quem se ofereceu como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E essa é a vontade de Deus para todos nós. Que nós venhamos viver os melhores dias de Deus em todas as áreas da nossa vida. Porém, eu quero te alertar, eu quero te falar, existe um preço que tem que fazer essa conta. Porque a renúncia, ela é toda. Ou você quebra o vaso de alabastro e começa a viver na dependência de Deus, ou eu faço isso, ou eu pego o vaso de alabastro e falo assim: não tenho convicção para fazer isso. Essa é uma decisão que eu e você precisamos fazer. Posso te aconselhar? Quebre esse vaso de alabastro hoje aos pés do Senhor. A recompensa, ainda na terra, ainda em vida, você vai ter a recompensa disso que você está fazendo ao Senhor. Você tem chamado de Deus, e as circunstâncias, as adversidades têm paralisado, têm feito com você repensar muita coisa. Quero te animar, não pare, não pare, não pare. Só tem recompensa quem sacrifica. Esse é o meu apelo para mim e para você. Se você realmente está disposto a falar: eu vou quebrar esse vaso, eu vou me entregar a Deus de uma maneira diferente. A partir de hoje, eu vou começar a andar com Deus de uma maneira diferente. Se eu já entreguei tudo, eu vou me entregar de novo. E eu vou receber o que é novo da parte do Senhor. Se você deseja, nós vamos orar por vocês. Nós queremos orar pela sua vida. E eu quero me colocar aqui também, para que o novo de Deus venha sobre a sua vida. Para que o novo de Deus venha sobre a sua vida. O novo de Deus. Por favor, eu queria que você viesse aqui.